Eu vou chamar ao palco com muita honra e pediria para vocês uma bela saudação para ele, Laurentino Gomes. Bom, pessoal, nós vamos ter uma hora de papo hoje, espero que seja um papo bem agradável, e a gente vai, se vocês tiverem perguntas, a gente vai deixar para a parte final da nossa conversa. E eu gostaria de começar saudando o Laurentino Gomes com uma pergunta que acho que ajuda a situar como ele chega neste trabalho, que é sobre a sua trilogia anterior, né? O que você traz da trilogia tão consagrada, tão bem-sucedida, o que você trouxe daquela trilogia para o primeiro volume de Escravidão? Boa noite. Boa noite. Bem, primeiro eu queria agradecer a acolhida dos meus leitores de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que sempre foi um lugar onde eu vim com muita alegria. Eu sempre fui muito bem tratado, especialmente no Sempre um Papo, que é um dos programas mais interessantes, mais bem-sucedidos, mais duradouros de incentivo à leitura no Brasil. E agradecer o Carlos Marcelo, né, que se dispôs aqui a vir conversar comigo. Eu queria registrar uma presença na plateia, se me permite, que é o meu amigo Flávio Renegado. Tá ali o Flávio. Eu estava no Festival de História de Diamantina, nos conhecemos lá faz alguns dias e nos tornamos amigos, então uma grande honra a sua presença aqui. Outro. Está aqui também a Marina Amaral, não? Está aqui a Marina, né? A Marina é uma das grandes artistas mineiras, conhecida internacionalmente. Ela faz um trabalho hoje brilhante de restauração de fotos antigas, especialmente relacionadas à escravidão. Então, uma grande honra a sua presença aqui hoje, viu, Marina? E haveria um grupo também, e que é uma honra para mim, que é uma escola. Um ônibus inteiro que foi alugado em Divinópolis, da professora Andréa Leite. Está chegando? E o ônibus quebrou no caminho. Eu fiquei muito condoído, mas agora descobri que está chegando, né? Passaram a tarde toda viajando, eu acompanhando nas redes sociais, então é uma grande honra essa escola ter tomado essa iniciativa de vir aqui. Então, agora respondendo a sua pergunta. Se vocês observarem a primeira trilogia, 1808, 1822 e 1889, existe um fio condutor que é a escravidão. Mas eu só me dei conta disso, na verdade, quando eu já estava encerrando a publicação desses 3 primeiros livros, e que foi o que me animou a escrever essa nova trilogia sobre a história da escravidão no Brasil, né? Ou uma história da escravidão no Brasil, artigo indefinido, né? É uma das possíveis narrativas entre muitas outras. Porque quando eu era estudante de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, o meu contato com a escravidão foi muito escasso. Eu imagino que seja a mesma experiência de vocês. Tinha lá uma referência à Princesa Isabel, à Lei Áurea, e não muito mais que isso. Ao pesquisar e escrever sobre a história do Brasil, eu me dei conta que escravidão é o principal assunto da nossa história, por várias razões. A primeira é em termos numéricos. O Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu quase 5 milhões de escravizados africanos, isso dá 40% do total de cativos que embarcaram em navios negreiros na África para a América. Foi o país que mais tempo demorou a abolir o tráfico negreiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último a abolir a escravidão em 1888. Todos os nossos ciclos econômicos, todos, pau-brasil, açúcar, ouro, diamante, tabaco, algodão, pecuária, café, foram mantidos e sustentados por escravidão. O Brasil foi construído por escravidão. O Brasil foi construído por escravidão até o século XIX e eu diria que talvez até hoje, não? Dependendo de como você vê esse assunto. O Brasil
também, se você pegar todos os eventos históricos brasileiros, para entendê-los é preciso observar a escravidão. Então eu vou citar apenas 3 exemplos, que eu cito no meu livro. A Guerra contra os Holandeses, do Maurício de Nassau. Não é apenas uma disputa pelas terras férteis do Nordeste brasileiro produtoras de açúcar. É principalmente uma guerra pelas fontes de cativo na África. Que os holandeses invadiram Angola, invadiram Gana, invadiram São Tomé e Príncipe, Luanda, Benguela, e tentaram controlar as fontes de fornecimento de cativos da África para a América, inclusive para o Império Colonial Espanhol e para o Caribe. E não conseguiram. E essa é a principal razão do fracasso da Holanda, do Brasil holandês em Pernambuco. Porque com a impossibilidade holandesa de controlar o tráfico de escravos, o projeto holandês em Pernambuco não fazia sentido. Então, a escravidão é que explica o destino da guerra, não apenas a vitória em Guararapes, assim por diante. Se você observar a independência, havia um sentimento de medo no Brasil, muito grande em 1821-22. Medo de uma guerra civil que pudesse fragmentar o território nacional, como estava acontecendo com a América Espanhola, mas um segundo medo que era de uma guerra étnica, de uma bomba social. Porque os escravos e os seus, inclusive a população negra liberta, era maior do que a população branca. Então havia o temor de que pudesse acontecer no Brasil o que tinha ocorrido alguns anos antes no Haiti, em que os escravos africanos ouviram de uma revolução nas ruas de Paris que dizia que todos os seres humanos nasciam livres, iguais em direitos, que incluía a liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade. E trucidaram os brancos no Haiti. Então havia um medo do haitiismo no Brasil. E foi essa conjunção de medos de uma guerra civil com uma guerra étnica, que fez com que a elite brasileira optasse por uma revolução conservadora. Rompeu os vínculos com Portugal, mas não mexeu em nada, não acabou com a escravidão, não fez reforma agrária, não educou as pessoas, não criou cidadania no Brasil. Isso explica um pacto entre a aristocracia rural escravista e o trono brasileiro, que faz com que o Brasil permaneça como monarquia por mais 67 anos. Sem olhar a escravidão, você não consegue entender essa independência exótica na América, que é o Brasil monárquico cercado de repúblicas por todos os lados. Aí quando você dá um salto e vai para a República, em 1889, também não dá para entender a mudança de regime sem observar a escravidão. Porque em 1888 há uma quebra do pacto entre o trono brasileiro e essa aristocracia rural escravista. O trono promove a abolição, com a Lei Áurea, de 3 de maio de 1888, os fazendeiros, os senhores de engenho, os barões do café se sentem traídos, passam a apoiar a causa republicana, e no ano seguinte o edifício desaba, há uma implosão do edifício monárquico no Brasil. Então eu estou citando esses 3 exemplos, e que estão presentes nos meus livros anteriores, como prova de que você não consegue entender o Brasil sem estudar a escravidão. Esse é o assunto mais importante. Então por isso que ele está presente na minha trilogia anterior, né? Laurentino, o que é que você aprendeu sobre a escravidão durante a pesquisa deste livro e que você ignorava completamente ou tinha um conhecimento apenas superficial? Primeiro, a dimensão, primeiro os números, né? A escravidão africana no Brasil, ela tem números assim industriais, né? Não no Brasil, só na América também, são 12,5 milhões de seres humanos que embarcam em navios negreiros na África, 10 milhões e 700 mil chegam à América, 5 milhões, 40% do total no Brasil, 1 milhão e 800 mil morrem na travessia do Atlântico. Se você dividir isso pelo número de dias, dá 14 cadáveres, em média, lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos, ao ponto de haver relatos na época dizendo que isso mudou o comportamento de cardumes de tubarão no Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros. Então, a dimensão é assustadora, a dimensão numérica. Os escravos africanos chegam ao Brasil para produzir os primeiros commodities, os primeiros bens de consumo de massa na história da humanidade, fora o sal, né, que já era consumido antes, mas o açúcar,
o algodão, o tabaco, depois o café, ou seja, e a divisão de tarefas nas lavouras, por exemplo, de cana-de-açúcar da Bahia, de Pernambuco, se assemelhavam muito às fábricas que surgiriam com a Revolução Industrial na Inglaterra no final do século XVIII. Portanto, é uma atividade pré-industrial. Essa é uma coisa que me surpreendeu. Antes da escravidão africana, tem também uma outra coisa que me surpreendeu do ponto de vista numérico, que é a escravidão indígena. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e uma década mais tarde, a primeira carga de cativos que cruza o oceano não vem da África para o Brasil. Sai do Brasil para Portugal, a nau Bretoa, de um senhor chamado Fernando de Noronha, primeiro grande empreendedor brasileiro, né? Que levava uma carga de pau-brasil, peles de onça pintada, papagaios e 35 índios que seriam leiloados em Portugal. E os portugueses tentaram escravizar os índios, só que os índios começaram a morrer aos milhões em função das doenças que chegaram junto com os europeus e também das guerras e da expulsão de suas terras e assim por diante. O Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos até a chegada da corte de Dom João em 1808. Então, os números são muito impressionantes. A outra coisa que me surpreendeu é uma permanência do legado da escravidão no Brasil de hoje, maior do que a gente imagina. Os abolicionistas do século XIX, Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, eles defendiam 2 abolições, ou uma abolição em 2 etapas. Primeiro, parar de comprar e vender gente como mercadoria. Isso o Brasil fez com a Lei Áurea, de 3 de maio de 1888. Mas aí era preciso uma segunda abolição, que era incorporar os ex-escravos e seus descendentes na sociedade brasileira, dando terra, trabalho, educação, oportunidades. Isso o Brasil nunca fez. O Brasil abandonou a sua população afrodescendente à própria sorte. E o resultado é muito visível hoje na paisagem brasileira. É visível ao olho nu. Se você vai ao Rio de Janeiro, e aqui em Belo Horizonte também, mas vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Você olha aqueles morros, aqueles bairros insalubres, perigosos, violentos, dominados pelo crime organizado, completamente abandonados pelo Estado brasileiro. Quem é que habita lá? População afrodescendente. Aí você olha no Leblon, no Ipanema e Copacabana. Quem é que está lá? Descendentes de colonos brancos europeus. Então, o Brasil é um país de segregação geográfica de fato. A gente nunca teve leis de segregação racial como nos Estados Unidos antes da luta pelos direitos civis do Martin Luther King em 1960, na década de 60. Mas o Brasil é efetivamente um país segregado. Essa segregação está na geografia das nossas metrópoles, mas está também, por exemplo, no ambiente de trabalho. Observa quem ocupa as ocupações mais simples, mais modestas, com menor qualificação, com menor remuneração. A população afrodescendente. Observa quem ocupa no Supremo Tribunal Federal. Quantos ministros tem negros depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. Se você pegar todos os senadores, deputados federais, deputados estaduais, distritais, só 5% são afrodescendentes. Sendo que essa é a parcela majoritária da população. Dos livros publicados no Brasil, só 10% são de autores negros, para eu citar o meu campo de atuação, só 10%. Uma mulher negra ter a chance de publicar um livro no Brasil é uma coisa quase que inimaginável e deveria ser muito celebrada, inclusive. Então, vocês observem que há uma segregação de fato na geografia, no ambiente de trabalho e nas estatísticas, nos indicadores sociais, que mostram um abismo de oportunidade entre a população afrodescendente e a população descendente de colonos europeus. Eu queria falar um pouco mais sobre a estrutura do livro, porque no caso da sua trilogia anterior, a divisão está explicitada nos títulos dos livros, né, que são os anos, né, 1800, 1808, 1822, 1889. E em escravidão, como é que você estabeleceu a divisão em volumes?
Bem, eu tenho um jeito de trabalhar que é meio esquisito, sabe? Primeiro, eu planejo a estrutura de um livro na hora que eu estou pesquisando, até porque isso facilita a minha pesquisa. Eu acho que um escritor ou um jornalista que não planeja a sua reportagem, e os meus livros são livros-reportagens, ele corre o risco de ou trabalha demais, porque ele não sabe aonde quer chegar, ou de menos. E aí, na hora de escrever, você vai ter um problema. Então, eu começo pela bibliografia fundamental, aqueles livros já referendados pela academia, pelos especialistas no assunto, e ao passar por essa bibliografia, eu começo a planejar os meus capítulos. Tem coisas óbvias, né? Se você quiser escrever sobre a escravidão, vamos tentar imaginar aqui o que precisa ter. Precisa falar dos números, precisa falar da estrutura do negócio, como é que funcionava, precisa falar sobre a África, precisa falar sobre a expansão portuguesa, a ocupação da América, as commodities, a grande lavoura de açúcar. Você precisa explicar quem são os personagens mais importantes. Ou seja, existem algumas divisões que são essenciais. Isso eu sigo com muita disciplina enquanto eu estou pesquisando. Na hora de escrever, baixo um santo e eu mudo tudo. Então, assim, tem capítulos que viram 2, tem capítulos que desaparecem, tem capítulos que estavam no final do livro e vêm para a abertura, tem capítulo que estava na abertura e vai para o final, porque eu acho que isso que é uma coisa de intuição. Se você fizer um livro de forma muito rigorosa, muito cronológica, ele se torna um livro previsível e monótono. Então, o que eu faço? Eu procuro construir, se você observar aqui esse livro, e também o 1808, 1822, 1889, tem um tema geral, mas não tem uma narrativa cronológica dos acontecimentos. Ao contrário, eu procuro construir diversos ensaios, é um conjunto de ensaios que misturam explicações da macroestrutura, vamos dizer assim, dos fenômenos, das circunstâncias em que as coisas aconteceram, com perfis. Eu gosto muito de jogar luz nas pessoas, porque eu acho que isso torna essa história mais próxima do leitor que está lendo hoje, e eu vou compondo um mosaico, de maneira que no final o leitor tenha uma noção de conjunto, mas sem fazer uma narrativa linear e cronológica. Então a estrutura é muito semelhante aos livros anteriores, né? O Alberto da Costa e Silva, um dos maiores historiadores brasileiros, ele é responsável pela revisão e as anotações do seu livro, que eu imagino que é uma grande honra para você, né? Mas ele conta num livro que saiu aqui em Minas Gerais, chamado Contribuições para a História do IHGB, uma entrevista a Rogério Faria Tavares, da Academia Mineira de Letras, em 2016, ele fala sobre a primeira viagem da África, que ele fez à África em 1960, e ele dá o seguinte depoimento. As aspas são do Alberto da Costa e Silva. O conhecimento da paisagem, do que você vê hoje, ajuda muito a entender o que os outros viram antes de você, até mesmo alguns séculos atrás. A paisagem não é a mesma, mas ela guarda a essência do seu trabalho. E por aí eu aproveito essa declaração do Alberto da Costa e Silva para te perguntar da importância de suas viagens à África para fazer esse trabalho. Sim, eu sou um jornalista, né? Eu tenho 42 anos de profissão, então eu faço livros-reportagem. O que significa que depois de ler muito, e nesse caso aqui estou lendo ainda cerca de 200 livros sobre o assunto, eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, porque tem muita informação lá. Então, se vocês observarem, por exemplo, a abertura do livro 1808, eu começo descrevendo o Palácio de São Cristóvão, que estava abandonado. Eu comecei o livro assim. O que eu nunca poderia imaginar é que uma década mais tarde o Museu Nacional seria destruído num incêndio pavoroso, né, que traumatizou o país. Mas é interessante que esse meu olhar antecipou uma tragédia, era uma tragédia anunciada. E na escravidão também, é muito importante você ir hoje, por exemplo, num castelo do tráfico de escravos em Gana e observar como está. Quem visita, quem não visita. Então, os afrodescendentes americanos vão lá o tempo todo, deixam coroas de flores em homenagem aos que morreram, aos que foram arrancados de suas raízes, embarcados no navio negreiro. Pouquíssimos brasileiros fazem esse tipo de turismo, embora nós tenhamos sido
o maior território escravista da América. Eu fui a Washington visitar o novo e lindíssimo Museu de História e Cultura Afro-Americana, que o presidente Barack Obama inaugurou lá no Smithsonian, em frente ao obelisco do Washington. É uma coisa inacreditável, é lindíssimo, é uma experiência museológica que eu recomendaria que vocês todos fizessem. Aí você olha o Brasil, que foi o maior território escravista, nunca teve um grande museu nacional da escravidão. Tem alguns museus importantes, né? Da abolição no Recife, tem um aqui em Belo Vale, Minas Gerais. Tem o Museu Afro-Brasil no Ibirapuera, em São Paulo, mas são coisas pequenas, localizadas. O Brasil nunca teve um grande museu nacional da escravidão. Então, às vezes, é pelo que você vê ou pelo que você não vê. Você fala, por que o Brasil nunca teve um grande museu nacional da escravidão? Porque não ter museu é um jeito de não refletir, não estudar sobre o assunto. Né? O museu não é apenas um local que você leva as crianças no domingo à tarde para entretenimento. É um local de estudo e reflexão. Então você observa que o Brasil nunca quis refletir e estudar sobre a escravidão. Tanto assim que não tem um grande museu sobre o assunto. Encontrei museu em Angola, encontrei museu em Liverpool, na Inglaterra, nos Estados Unidos. No Brasil, não. Então é muito interessante. Fui, por exemplo, a Palmares, no Dia da Consciência Negra, o ano passado, dia 20 de novembro. E encontrei lá uma guerra em andamento. 300 anos depois, mais de 300 anos depois da morte de Zumbi dos Palmares, tem uma guerra religiosa em andamento na Serra da Barriga. Todo dia 20 de novembro, de madrugada, as senhorinhas de candomblé sobem a montanha, vestidas de branco, para fazer rituais de candomblé, de religião de matriz afro, nos riachos, à sombra das gameleiras, que é uma árvore sagrada do candomblé. Mas o Parque Nacional, que está em fase de implantação, é habitado por 20 famílias evangélicas, que detestam a religião de matriz afro e querem que as senhorinhas de candomblé não apareçam mais lá. Existe hoje um fundamentalismo religioso muito perigoso no Brasil, né, que destrói, por exemplo, terreiros de candomblé na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então é interessante, se você não vai lá, você não percebe isso. E o segundo livro que eu vou escrever, vou lançar o ano que vem, eu vou abrir um capítulo sobre religiões de matriz afro, descrevendo essa guerra em andamento em Palmares. Por isso que é importante fazer a reportagem. Claro que dá para você escrever um livro como esse apenas fazendo pesquisa de biblioteca. Mas eu diria que ele ficaria um livro mais pasteurizado. Ele perderia a emoção, o encantamento, o calor que a reportagem permite. E se você já falou do segundo livro, então vou fazer vou te pedir para dar um spoiler do segundo livro, porque você mesmo faz esse spoiler no final, né? Para quem não chegou ainda, gente, desculpa, mas eu vou ler o final do livro, tá? Mas não, eu juro que não vai interferir na leitura de vocês. Você vai contar o final da história? Vou contar o final da história. O Laurentino termina, aliás, são frases belíssimas no final do livro. Essa sim vou poupar, não vou ler aqui. Mas ele fala, um novo país de dimensões continentais começava a se desenhar na América, tornando-se, dentre todos, o mais dependente da mão de obra cativa. O agitado e rebelde século XVIII, a corrida do ouro em Minas Gerais e a gigantesca onda africana que a acompanhou serão os temas do próximo livro desta trilogia sobre a história da escravidão no Brasil. E aí sim, vou pedir para você contar a essa plateia mineira o que você vai contar de Minas Gerais nesse próximo volume. Tá, esse primeiro volume, eu diria que ele tem como cenário principal a África, porque para escrever sobre a escravidão no Brasil, você precisa começar pela África. Sem estudar a África, você não consegue entender os personagens, os elementos que compõem a história da escravidão no Brasil. Então tem muita África aqui, como tem muito Portugal, a expansão portuguesa, tem... O segundo livro, o cenário principal é Minas Gerais, por uma razão muito simples. No século XVIII, em razão da descoberta de ouro e diamante em Minas Gerais e depois em Goiás e Mato Grosso, essa expansão da fronteira brasileira, que antes estava circunscrita ao litoral, e ela avança em direção ao centro-oeste, à Amazônia, com o Tratado de Madrid de 1750, que revoga de fato o Tratado de Tordesilhas e reconhece a ocupação territorial brasileira quase na dimensão que tem hoje. Entram no Brasil 2 milhões de cativos africanos. Para vocês terem uma ideia do que significa isso,
No final do século XVII, descontados os indígenas, que já estavam sendo massacrados e não entravam nas estatísticas, o Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes, o Brasil inteiro. Quando chegou a corte de Dom João, já eram 3 milhões. 2 milhões de escravos africanos que entraram no século XVIII. Então essa é uma grande onda, é uma onda africana que cruza o Atlântico e começa a se instalar no Brasil. E eu diria que no século XVIII é que começa de fato a construção da África brasileira, que hoje nós temos. O que o Padre Vieira chamava da alma do Brasil, né? O Padre Vieira tinha uma frase interessante que ele dizia assim: o Brasil tem o seu corpo na América e a sua alma na África. Ou seja, o seu corpo físico, geográfico, os seus recursos naturais na América, mas a sua essência mais profunda, o seu povo, a sua gente, a essência estava na África, a alma brasileira. Então eu diria que essa alma ela começa realmente a se constituir no século XVIII. Por exemplo, nas irmandades religiosas, que são muito importantes como um meio de inserção dos escravos e seus descendentes na sociedade colonial brasileira. As irmandades da Nossa Senhora do Rosário, de Santa Efigênia, de Santo Lesbão, de Santo Expedito, Santo Antônio e assim por diante. A escravidão em Minas, eu não vou adiantar muito, senão não vão ler o segundo livro, né? Mas já fica o convite para a turma aqui voltar no próximo livro, que é 2021, né? É isso, então já temos um encontro marcado, né? Nós homenageando o Fernando Sabino, para você vir contar toda essa história em detalhes, mas antecipa para a turma. A escravidão em Minas ela tem características bem diferentes da escravidão na zona da Mata e de Pernambuco e no Recôncavo Baiano. Lá eram lavouras extensivas, de jornadas de trabalho, com muito delimitadas. Os escravos trabalhavam nas lavouras sob o chicote do feitor, ou a supervisão do mestre do açúcar nos engenhos, aquele fogo que o André João Antonil, um padre jesuíta, comparava ao fogo do inferno, a noite inteira, aquela coisa, as labaredas, né? Na época da safra. E a relação entre Casagrande e Senzala era distante, apesar do que fala o Gilberto Freire, não era tão próxima assim. Em Minas Gerais se desenvolve uma escravidão de serviços, uma escravidão urbana, uma escravidão ligada à mineração, e a relação entre escravos e senhores é mais próxima. Isso, que é um belíssimo livro, né? O Feitor Ausente. E aí isso faz com que se desenvolva, por exemplo, nessa escravidão de serviço, o chamado escravo de ganho, que trabalhava para o seu senhor, entregava uma determinada quantia pré-combinada, mas guardava, ia fazendo um pé de meia. Ou o escravo que saía minerando, e de forma itinerante, diamante, ouro, e acabava também fazendo um pé de meia. Ou que roubava diamante, escondia, engolia ouro e tal, e ia acumulando uma poupança para comprar a sua própria liberdade. Então, essa é uma outra característica da escravidão em Minas, uma grande quantidade de alforrias, o que faz com que a população negra livre em Minas Gerais cresça de forma exponencial, especialmente entre as mulheres muito engenhosas, muito empreendedoras, que conseguem alforria e constituem famílias. Há um fenômeno muito interessante que são ex-escravos que também se tornam donos de plantéis de escravos. O exemplo mais conhecido é Chica da Silva, né? Mas que não é um caso único. É um fenômeno relativamente comum em Minas Gerais. E também as fugas, os quilombos, o regimento dos capitães do mato, rebeldia, tem o quilombo do Ambrósio aqui nas nascentes do Rio São Francisco, que era um quilombo enorme. Aliás, eu descobri outro dia que estão fazendo pesquisas arqueológicas lá muito interessantes, que merecem ser observadas. Então, Minas é importante não só pelo fenômeno do ouro e do diamante, pelos números, mas também porque é um laboratório da África brasileira que depois ia se desenvolver no século XIX no país todo, né? Laurentino, a gente vai abrir daqui a pouco para perguntas, mas eu gostaria de saber, do ponto de vista pessoal, você não é descendente de povos de origem africana. Você se sente confortável para contar a história da escravidão no Brasil? Totalmente, totalmente. Claro que eu sou um homem branco falando sobre um pedaço da história negra. Mas eu digo na introdução do livro que existem
3 possíveis olhares sobre a escravidão. Um é um olhar branco. Por exemplo, aparece em Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, né? Você sente uma certa nostalgia da escravidão lendo Casagrande Senzala, que é um ótimo livro, é alta literatura, uma delícia de ler. Mas tem aquela coisa, uma nostalgia daquela convivência entre Casagrande e Senzala, sob o sopro da brisa nos coqueiros do Nordeste, é uma coisa interessante. Uma escravidão benévola, patriarcal, boazinha, que teria dado origem a uma grande mestiçagem. Nós nos misturamos muito rapidamente e o resultado seria uma grande democracia racial brasileira. Esse é um olhar branco. Se você observar Abdias Nascimento, Clóvis Moura, tem um olhar negro. Aí é uma escravidão de muito enfrentamento, de muita dor, de muito sangue, de rebelião, de confronto. Então são visões diferentes. Mas eu diria que também tem hoje um olhar atento, um olhar que procura fazer uma síntese, observar os diferentes olhares com respeito, tentando entender as diferentes interpretações. E eu procuro me enquadrar nesse olhar. Além disso, eu diria que escravidão é assunto, é uma responsabilidade de todos os brasileiros. O meu orientador aqui, o embaixador Alberto da Costa Silva, ele tem uma frase interessante, ele diz assim: todos nós que estamos vivos hoje temos a ver com a escravidão, porque nós somos ou descendentes de escravos, ou descendentes de senhores de escravos, ou de indígenas que foram massacrados na tentativa de escravização, ou de imigrantes europeus, no meu caso, imigrantes italianos, que chegaram ao Brasil no final do século XIX para substituir a mão de obra cativa no colheita do café no interior de São Paulo. São os meus bisavós italianos. Então, mas além disso, eu diria que a escravidão deve ser um assunto de todos nós brasileiros, porque é um desafio enfrentar o legado da escravidão. Então, você dizer que a escravidão é assunto apenas da população afrodescendente, inclusive, é uma forma de se omitir, de se ausentar, de fugir dessa responsabilidade. Esse é assunto deles, eles que se virem. Eu não tenho nada a ver com isso. O que seria uma irresponsabilidade da minha parte, né? Inclusive, hoje, eu ouço, você vê, eu estou ouvindo as diferentes vozes e olhares, né? Eu ouço argumentos racistas no Brasil que dizem o seguinte: os portugueses não entravam na África, os próprios africanos escravizavam os africanos, os negros escravizavam negros. Ou seja, a escravidão é culpa dos africanos, é dos negros, eles próprios se escravizavam. Esse é um olhar branco, racista, que procura dizer assim: nós não temos nada a ver com o legado da escravidão. Por que eu vou me preocupar com política de cotas e políticas de compensação e políticas de inserção social e de correção de desníveis, de oportunidades? Se eu sou branco, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é deles. Então vocês observem que eu respeito o espaço de fala, de voz, a gente precisa respeitar, até porque muitos hoje que reivindicam o espaço de voz e de fala são afrodescendentes que nunca tiveram direito a se pronunciar, nunca tiveram direito de voz e de fala no Brasil, e portanto tem toda a razão de reivindicar espaço de fala hoje, mas eu acho que quem tiver alguma contribuição a dar nesse assunto tem que se pronunciar, não pode se omitir. Bom, gente, o microfone está ali no canto. Quem quiser fazer uma pergunta, eu pediria que se deslocasse até lá e fizesse, porque hoje o microfone não está circulando. Bom, só é porque está gravando, o programa está sendo gravado. Se puder, enquanto você vai até o pessoal vai ao teu microfone, eu só pediria que vocês falassem o nome e se identificassem. Tá? E lembrando também que a gente tem mais 20 minutinhos de conversa, então eu pediria que as perguntas fossem breves, para que mais pessoas pudessem responder e o Laurentino responder a curiosidade de todos. Bom, primeiro, boa noite, Laurentino, boa noite, sempre um papo. Primeiro, dizer do orgulho, da satisfação, Laurentino, de tomar conhecimento de todos os seus livros, de sua obra. Eu li todos e me encanta cada vez mais o seu conhecimento, e é um orgulho para nós, negros, não negros,
e ter essa bela obra que você... Então, um parabéns enorme aqui de Minas Gerais para o seu trabalho, para você como pessoa, e que tanto nos ilumina com o seu trabalho. Meu nome é Carlos Calazans, eu sou um militante, sim, e trabalhei na África do Sul com Mandela nos anos 90, eu tive a oportunidade de ver e acompanhar o CNA, e também conversei com uma boa parte em Moçambique, Angola, e no seu livro retrata muitas coisas que a África diz. Um comentário, assim, o seu livro foi uma... Eu já li muita coisa sobre escravidão, militei também no movimento negro. Seu livro, eu acabei de ler, é uma porrada. Agora, uma pergunta só para finalizar. Ao longo do livro, você retrata vários intelectuais, filósofos, de toda a elite europeia e americana, de filósofos do Renascimento, do Iluminismo, e que todos eles, sem exceção, e você destaca aí sem debater muito, todos eles ou eles eram parte da elite escravocrata, eles tinham escravos, defendiam escravos e, ao mesmo tempo, defendia a liberdade e a justiça, e, ao mesmo tempo, eram sócios do empreendimento da escravidão, inclusive pessoas renomadas, grandes filósofos, e eu achei que quero que você comente isso, eu achei isso muito interessante nesse seu livro. Muito obrigado. Obrigado. Muito generosas as suas palavras. Fico muito confortado de ouvir. A escravidão era um negócio gigantesco. Não era uma coisa paralela à indústria do açúcar, do ouro e diamante. Eu diria que a escravidão foi o principal negócio do Brasil até o século XIX. E era um negócio mundial também, envolvia armadores, banqueiros, tinha linhas de créditos, tinha suprimento de mercadorias de 3, 4 continentes. Da Índia chegavam os tecidos, armas e munições da Europa, cachaça e tabaco, fumo de rolo em corda, que era muito valorizado no comércio no Golfo do Benin. Então, todo mundo que não fosse cativo, que não fosse escravo, estava envolvido no negócio da escravidão. E o mais interessante é esse aspecto, ou seja, pessoas iluministas, filósofos iluministas, como, por exemplo, John Locke, que é um dos patronos dessa ideia da liberdade individual, da democracia, era acionista de uma companhia de tráfico de escravos. O Thomas Jefferson, que escreveu na Declaração de Independência dos Estados Unidos que todos os seres humanos nasciam livres, que incluía a liberdade, grande senhor de escravos. Aliás, teve um caso, um affair amoroso com uma de suas escravas e teve uma numerosa descendência com ela. E manteve a Sally Hemings como escrava o tempo todo. Ontem eu estava em Ouro Preto e eu estou gravando uns pequenos vídeos para as redes sociais. E gravei lá um vídeo na Rua Direita, em frente ao casarão, onde houve a célebre reunião dos Inconfidentes Mineiros, no dia 26 de dezembro de 1788, em que foram traçados os planos da Inconfidência Mineira, né? Minas Gerais ia se tornar uma república independente, a capital seria em São João del Rei, haveria uma Assembleia Legislativa, uma universidade, decidiram quem ia ser o presidente da república, a bandeira, e nenhuma palavra sobre a escravidão. O que é muito interessante, porque aí você fala, por que esses homens que defendiam ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa do ano seguinte, não falaram nada sobre escravidão, ou passaram muito rápido por isso? Porque dependiam de escravidão ou eram senhores de escravos. Um deles era dono de, como o Lucas Figueiredo mostra no livro dele, Tiradentes, era dono de 131 peças. O Tiradentes, no ano da morte dele, era dono de meia dúzia de escravos. Então vocês observem, claro que isso também pode ser um anacronismo, né? Você olhar o passado com os olhos de hoje. Mas mostra uma contradição, sim. É anacronismo, claro, você julgar o passado com os olhos de hoje, mas há uma contradição ali entre os ideais de liberdade ou, mais grave ainda, o comportamento da igreja. Há uma contradição entre o evangelho da misericórdia, do perdão, do amor, da bondade, do acolhimento
e a igreja que nunca se pronunciou de forma cabal e definitiva contra a escravidão até o final do século XIX. O Colégio dos Jesuítas, em Luanda, recebia escravos como dízimo pago pelos seus fiéis, que eram exportados sem pagamento de impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de pagar tributos, para os colégios de Salvador e Olinda, que por sua vez revendiam para os senhores de escravos da Zona da Mata e do Recôncavo Baiano, e era uma das fontes de renda da Companhia de Jesus. Todas as ordens religiosas no Brasil, os carmelitas, os beneditinos, os jesuítas, a ordem mendicante de São Francisco, os franciscanos, foram donas de grandes plantéis de escravos. O bispo do Congo recebia o seu salário da coroa portuguesa em direitos de exportação de escravo para o Brasil. Então, assim, é inevitável que você observe essas contradições. Eu acho que isso chama bastante a atenção do leitor de hoje, né? Bom, nós temos mais alguns minutos, então eu vou pedir umas perguntas mais concisas e vou incomodar nosso convidado também pedindo respostas mais concisas para a gente atender o pessoal. Boa noite, Laurentino. Eu sou de Pará de Minas e Pitangui. Seu nome, por favor? Paulo Melo Franco. Realmente me disseram que tem que ser tudo muito rápido, mas eu serei rápido. Duas coisas que eu queria dizer. Pesquisar escravidão em Minas Gerais, sem pesquisar a região de Pitangui, Pompéu, Pará de Minas e todo aquilo ali, é realmente uma pena, porque ali tem uma vivência fortíssima da escravidão, da exploração do ouro. E eu queria fazer um registro aqui, que a minha cidade, Pará de Minas, esse ano, vai ser homenageada na Escola de Samba do Salgueiro, porque em Pará de Minas nasceu em 1870 o primeiro palhaço negro do Brasil, e é o Benjamin. E que o Floriano Peixoto, quando o presidente da República, o tirou da favela e o potencializou como palhaço, e que realmente potencializou o circo brasileiro para a raça negra também. Então, é um momento em que a minha cidade está contribuindo para que a raça negra seja reconhecida a nível nacional com um palhaço que ela deu para Minas e para o Brasil. Muito obrigado. Seu nome, por favor? O meu nome é João, sou professor de História do Ensino Médio do Estado. Eu venho aqui mesmo somente para agradecer, sempre agradeço ao Afonso Borges por esse projeto. E hoje agradeço também ao Laurentino, que o livro, a trilogia é ótima, o primeiro é ótimo, espero os outros dois. E também não podemos esquecer, o Laurentino comentou, mas não falamos, temos que, aqui em Minas Gerais, uma editora, Masa Editora, que é de negra para negros também, tá? É a Mazarello, que é a editora, não sei se o Laurentino conhece. E também a frase do Antonil, além da questão do inferno, ele fala uma frase muito interessante no livro dele, Cultura e Opulência, que é: os negros são os pés e a mão do senhor de engenho, porque sem o negro, realmente, nem a capina, nada era feito sem o negro. Então, temos que louvar cada vez mais. E, igual a gente estava comentando, eu e um colega que eu conheci na fila ali, coitado, tá convido até cansado ali, que nós percebemos o seguinte, que mesmo uma pesquisa sobre escravidão, falando do negro, e a presença aqui é pequena, tá? E não foi por divulgação. Por divulgação, o Afonso Borges faz questão de colocar em todas as redes sociais aí, tá? E todos os jornais também. Até o Super, que é o jornal grande dos mineiros aí, que tem mais venda, tem propaganda falando, tá? Mais uma vez, agradeço ao Laurentino, que dê para ele muita saúde para continuar até mais depois dos 3. Não sei se ele vai querer, né? E vamos lá. Eu que agradeço a sua participação. Nossa próxima pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é João Honorato. Eu vim aqui conversar com o Laurentino. Fui um péssimo aluno de história. Péssimo, daqueles piores, de nota 0. Então, mas como meus pais, eu não sei das origens deles. Meu pai é negro, minha mãe descendente de misto de branco com indígena. E meu pai não tinha religião, minha mãe era beata. Então, Laurentino, que você deu só uma palhinha
sobre essa relação de igreja e escravidão. Eu gostaria de saber se no livro, ou se você pretende ir mais a fundo sobre essa relação de igreja católica, principalmente igreja católica e religião. Muito obrigado. Boa noite. Pretendo sim. Eu acho que isso vai percorrer, vai perpassar os 3 livros, né? Porque esse assunto é importante. A igreja era uma instituição muito importante no Brasil até o século XIX. Então, o comportamento da igreja precisa ser observado não só pelas suas contradições, mas também pela sua importância como instituição do Brasil colonial e do Brasil até a República, né? Quando há separação finalmente de igreja e Estado no Brasil. Mas eu mostro, por exemplo, no livro, eu abro um capítulo sobre esse assunto, em que eu mostro que a escravidão produziu pelo menos um grande santo para a Igreja Católica, que é o padre jesuíta Pedro Claver, São Pedro Claver, que é hoje o padroeiro da Colômbia. Ele morava em Cartagena das Índias, uma cidade belíssima que merece ser visitada hoje, e ele se compadeceu daquele sofrimento e fez um voto pessoal de ser o escravo dos negros. Então, quando chegavam os navios negreiros, e eram muitos em Cartagena, ele descia aos porões, curava os doentes, consolava os aflitos, ajudava aquelas pessoas, e ele fez isso com a vida inteira. Milhares e milhares de pessoas passaram pelas suas mãos. E ele foi depois canonizado por isso, mas não só pela sua obra misericordiosa, mas porque ele era uma raridade na igreja. Então isso que é duro, né? Mais uma pergunta? Boa noite a todos, Laurentino. Sou Jones Luiz, boa noite, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu até comecei a estudar história depois, comecei a acompanhar. Uma frase me chamou a atenção. O Brasil tem seu corpo na América e a sua alma na África. Sim, realmente, conforme você falou desde o início. Entretanto, existiram vários outros povos que vieram para o Brasil com um passado assim negativo, com um passado sombrio. Posso citar aqui o exemplo dos judeus, os que são hoje conhecidos como os marranos. No seu trabalho haverá essa correlação também entre esses outros povos que formaram também o Brasil? O meu foco é a escravidão, né? Então eu lancei um olhar mais rápido até do que eu gostaria no primeiro livro sobre a escravidão indígena, mas o tema principal de toda a trilogia é a escravidão africana, porque é a mais numerosa, é a mais duradoura e é a que hoje explica, inclusive, a grande dificuldade do Brasil caminhar em direção ao futuro, que é a desigualdade social. Talvez sim, eu tenha que citar, por exemplo, eu vou ter que falar dos imigrantes, da chegada dos italianos, dos alemães, dos russos, dos poloneses. Eu vou falar, por exemplo, do meu estado, né, o Paraná, que é um caso bem sucedido, entre aspas, de um projeto que o Segundo Império tinha de branqueamento do Brasil. O Brasil moeu os seus escravos como se fosse cana-de-açúcar, né? Extraiu a doçura na forma de riqueza e tentou jogar fora o bagaço. Então é interessante, no século XIX, chegou a existir um projeto muito bem discutido, inclusive no parlamento, de criar um território na África para devolver a população negra, depois de acabar com a escravidão. Coisa que os Estados Unidos tentaram fazer com a Libéria e a Inglaterra com o Serra Leoa. Isso não aconteceu, mas houve um projeto de branqueamento de trazer imigrantes europeus, católicos, de olhos azuis, pele branca e tal. E o Paraná é um caso muito interessante, porque em 1850, 47% da população de Curitiba era negra. 47%, metade. Hoje você chega lá, deve ter 5%, 6%. Ou seja, um projeto bem sucedido, entre aspas, de branqueamento da população, que o Império promove no sul do Brasil, mas não consegue fazer em Minas Gerais, não consegue fazer na Bahia, no Rio de Janeiro. Mas, ou seja, eu vou ter que explicar a composição do Brasil. Agora, em termos de escravidão, realmente a escravidão africana é o meu foco principal, né?
Eu que agradeço. Temos mais uma pergunta agora. Eu sou Andréa Leite, a professora do interior de Minas, Muito de prazer, Divinópolis. lá de Divinópolis. Muito prazer. Nossa, Obrigado por ter vindo, professora. Obrigada. Os meninos acabaram de chegar. Maravilha. Que boa notícia. Daqui a pouco eles vão entrar. Obrigada. Eles não entraram ainda. Então a gente vai ter que se prolongar para esperar a chegada. Vai ter que dar uma palhinha Vamos pros fazer meus isso. meninos, Então vai ter uma prorrogação aqui. Eles estão desde as 2h30 da tarde. Nós pegamos o ônibus quebrou, tivemos troca de ônibus, porque Laurentino é uma referência hoje na minha escola, através do projeto História Ouvida, Falada e Vivida. Eu consegui, através da obra do Laurentino, melhorar a argumentação, oratória, que a gente faz debate, mesa redonda, a gente faz teatro. Então, o projeto é encantador. E eu queria dizer que essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, meu colega aí de História sabe que ser professor de História no Brasil é uma coisa muito difícil, porque é uma das matérias mais discriminadas, né? E a gente fazer os meninos terem um olhar crítico sobre determinadas questões é muito difícil, porque sempre é o professor de História que está para ser cortado, né? Sua voz, né? E eu tive o prazer de conhecer as obras do Laurentino e consegui inserir elas no ensino médio. Meus alunos hoje leem Laurentino Gomes no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. O Escravidão já entra na semana que vem como leitura obrigatória, né? Que eles estão só aguardando a noite de hoje, todos já sabem os capítulos que vão ter que ler, né? O Escravidão nós vamos ter que fazer uma leitura compartilhada rapidíssima, porque para 3 gerações, o primeiro, segundo, terceiro ano, conseguirem todos pegarem a trilogia. Mas eu queria trocar aqui com o Laurentino. Eu amei o capítulo do zumbi, achei que foi uma baita sacudida, né? Na questão da contramão das construções dos heróis brasileiros, né? Porque quando a gente tem o Luiz Gama, que não se vitimiza, que corre atrás, né, que foi vendido pelo próprio pai, e vai lá e busca na educação um jeito de se reerguer, de desfazer a sua vida, né? Luiz Gama, quantas vidas ele salvou através da abolição que ele conseguiu defender escravos e tudo mais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa contramão, desses mitos heróis que a gente tem, dessa construção, e deixando para trás tantos heróis para serem construídos que, sim, poderiam fazer diferença para essa geração. Tá, obrigado, professora. Obrigado pelas suas palavras, especialmente. O que me fascina na disciplina de História, primeiro, obviamente, ela não é uma ciência exata, né? Os personagens, os acontecimentos, eles estão congelados no passado, eles não mudam mais. Mas a história continua mudando pela forma como nós olhamos o passado. Então, nós projetamos nos personagens, nos acontecimentos, nossos desejos, nossas convicções, nossos valores, nossas dificuldades, para construir a nossa identidade presente. A história é uma ferramenta de construção de identidade. Não só do presente, como uma construção de identidade futura. Existe uma história do futuro que está sendo construída pelo olhar sobre o passado. E essa história, ela nem sempre é real, calcada em documentos. Às vezes ela é mitológica. Ela é uma história imaginária. Isso que é interessante na disciplina de História também. Existe uma coisa que não é exatamente o que nós fomos, mas o que nós gostaríamos de ter sido. Não é exatamente o que nós somos, mas o que nós gostaríamos de ser. E não é exatamente o que nós seremos, mas o que nós gostaríamos de ser no futuro, daqui para frente. E a história vai dando fundamentação para essa construção de identidade. O que significa que nós projetamos no passado as nossas angústias, as nossas aspirações, que envolvem essa construção de identidade. E aí acontece um fenômeno curioso. Às vezes um personagem, quanto mais difuso, quanto menos calcado ele é em documentação, mais ele é candidato a uma construção mitológica. É fácil de você construir em cima dele, do que um personagem muito bem conhecido. Então eu vou citar aqui um exemplo peculiar de Minas Gerais, que é Tiradentes, fazendo um paralelo com um personagem
pernambucano, Frei Caneca. O Tiradentes, como vocês conhecem melhor do que eu, é um personagem que tem muita informação a respeito dele, mas não muito mais, não tanto quanto o Frei Caneca, que é um personagem que escreveu um jornal, tem discursos, tem um monte de artigos, escreveu muito, defendeu as suas ideias, que era um herói republicano, que era um herói com um projeto de Brasil muito bem defendido e que foi morto pelo Dom Pedro I na Confederação do Equador. Mas o herói que emerge como herói republicano depois de 1889 é o Tiradentes e não o Frei Caneca, sobre o qual tem muito menos informação, sobre exatamente o que pensava o Tiradentes, quem era ele, o seu papel na própria Inconfidência, é ainda motivo de uma certa polêmica. Então eu diria que o Tiradentes, primeiro, que é um herói do Centro-Sul, né? Isso ele torna ele um candidato a uma construção mitológica republicana, menos do que o Frei Caneca, mas também pelo fato de ele ser um herói mais difuso do que o Frei Caneca. E no caso do Zumbi, acontece a mesma coisa. O Zumbi, há pouca documentação a respeito dele. O que se sabe a respeito de Palmares é a partir de relatos das expedições militares que foram enviadas pelos portugueses, pelos holandeses, contra os quilombolas. Não existe relato a partir de Palmares. Ninguém deixou memória escrita ou falada. Existem dúvidas, inclusive, se existiu um ser humano chamado Zumbi, um nome próprio. Aparentemente era uma nomenclatura militar, um chefe militar. Então teriam existido vários zumbis, o último deles morreu no dia 20 de novembro de 1695. Mas aí o que eu mostro no meu livro é que o Zumbi vai sendo alvo de diferentes construções, desconstruções e reconstruções ao longo do tempo. Ele começa lá, primeiro, como símbolo da selvageria, da barbárie que precisava ser exterminada na Serra da Barriga, que é o Brasil, que é o Zumbi da época de Palmares. Depois ele começa a ressuscitar no movimento abolicionista como um herói da causa negra e tal. No século XX, muito influenciado pelas ideias marxistas, ele se torna também um herói de todos os destituídos no Brasil, dos operários, dos camponeses, de todos os destituídos. Então é interessante essa construção do Zumbi. Mas ele é definitivamente um herói que se contrapõe a um outro personagem importante da história da escravidão, que é a Princesa Isabel. Né? Por isso que eu termino o livro dizendo que existe hoje uma guerra em andamento pelo calendário cívico nacional, envolvendo duas datas e dois personagens. O 13 de maio, da Lei Áurea, da Princesa Isabel, e o 20 de novembro, da morte do Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Uma é uma história branca da abolição e da escravidão, ou seja, o Império Brasileiro, pressionado pelo ambiente das luzes, das grandes revoluções, transformações filosóficas e religiosas, ideológicas do século XVIII e XIX, pressionado pela Inglaterra abolicionista e pelo próprio movimento abolicionista brasileiro, decide livrar o Brasil de uma mancha, entre aspas, que complicava a nossa imagem perante um mundo supostamente desenvolvido. Essa é uma história branca da abolição, que é a Lei Áurea. Então emerge a Princesa Isabel como uma heroína de uma história branca da escravidão. Embora o título de redentora tenha sido dado por um abolicionista negro, pelo José do Patrocínio, o que também é uma outra curiosidade. O Zumbi, ao contrário, é uma história negra, é uma história de enfrentamento, de sangue, de dor, de morte, de guerra. Então ele é mais candidato do que o Luiz Gama. O Luiz Gama, sim, a professora tem razão, tem muito mais documentação e muita mais ação concreta do Luiz Gama. Ele libertou mais de 1000 escravos, né, como Rábula, advogado. Mas o Luiz Gama, de certa forma, é um herói negro que se insere na sociedade branca, que joga com as regras da sociedade branca e vai aos tribunais e consegue libertar um monte de gente e tal. Mas ele participa do sistema. O Zumbi não. O Zumbi é enfrentamento, é guerra, sangue, é morte. Então, você observa que é uma luta pela memória da escravidão que está em andamento, né? E é importante a gente observar. Por isso que às vezes eu vejo, inclusive, numa certa ideologia supremacista branca, eu fico atento, né?
uma tentativa de desconstruir esse herói negro. O zumbi tinha escravos, ele não era abolicionista nada, como se o zumbi fosse um sujeito que não merecesse a atenção da causa negra. Esse é um olhar branco. Mas o zumbi, o verdadeiro zumbi está na cabeça das pessoas. O zumbi real na documentação é muito escasso. É difícil pegá-lo, né? Ele é muito fugaz. Então, é muito interessante a gente observar como esses heróis são construídos ou desconstruídos. Bom, gente, viva. E eu peço um viva aos que estão muito vivos aqui presentes, o pessoal da escola que acabaram de chegar, o pessoal, os alunos que conseguiram chegar, merecem sim um viva de todos nós. E... Eu queria fazer um agradecimento pessoal, muito comovido pela presença de vocês aqui. Eu acompanhei a epopeia de vocês nas redes sociais durante a tarde toda. Vocês vindo de ônibus, tentando chegar aqui, o ônibus quebrou e que bom que conseguiram chegar. E agradeço muito o trabalho que vocês têm feito com meus livros. Acho até que a professora está me inflacionando, eu não sou tão importante assim. Mas acho também que isso mostra como uma professora faz a diferença em sala de aula, né? Isso. Um viva aos professores também. Então eu queria... A gente reclama com razão da educação brasileira, a qualidade ainda é muito aquém do que nós gostaríamos, mas eu acho que a professora Andréa Leite, seus alunos, vindo de Divinópolis, com tanto transtorno, com tanta dificuldade, para participar dessa discussão aqui hoje à noite, é um sinal de alento para todos nós, né? Existe esperança no horizonte. E eu lamento informar que ao Afonso Borges que eu vou ter que subverter a regra dele e vou continuar com Sempre o Papo nesse momento. Em consideração ao pessoal que acabou de chegar, se você me permitir, é claro, Laurentino, que a gente faça uma prorrogação para que os alunos possam assistir. Então eu vou... E aí eu vou aproveitar também que eu tinha feito um bloco de três perguntas diretas, vou fazer apenas um e vou permitir. Eu gostaria até que um dos alunos, se tiver interesse, faça uma pergunta. Eu acho que se vocês de Divinópolis tiverem algumas perguntas, seria interessante, por favor, né? O microfone está ali vir depois aqui na frente. Depois que eu só vou te pedir para ser breve, porque eu queria aproveitar e, enquanto os alunos também se mobilizam para fazer uma das perguntas, queria ler novamente uma frase do Alberto da Costa e Silva, que ele fala assim, eu acho muito bonito que ele fala sobre a história. Ele fala, eu concebo a história como um gênero literário apoiado na pesquisa científica. A história, que não é bem escrita, não chega a ser história para ser lida, é história para ser consultada. E aí eu gostaria de destacar exatamente este elemento dos seus livros. Você não é um historiador, você é um jornalista que faz livros de reportagem, mas seus livros são muito gostosos de serem lidos, dá prazer à leitura dos seus livros. E essa, se você acredita que é uma das diferenças, e esse é um dos cuidados que você tem em tornar os livros acessíveis, que possam ser lidos pelo maior número de pessoas? Sim, outra coisa que me fascina muito da disciplina de história é que ela permite múltiplas narrativas, múltiplas interpretações, múltiplas visões. Esse é um livro-reportagem destinado a um público mais amplo, com uma linguagem jornalística. O que não significa que todo livro, todo estudo, toda tese, toda dissertação de história deveria ter a mesma linguagem. Ou seja, a academia ela tem uma linguagem técnica que é fundamental para que ela funcione. Existe aquele historiador que vai passar a vida mergulhada nos arquivos de cartórios, de processos na justiça, de inventários pós-morte ou na Torre do Tombo, e que nunca vai virar um escritor best-seller, mas vai trazer de lá um elemento, às vezes uma coisa que para o leitor geral é insignificante, mas é fundamental, uma contribuição fundamental para a historiografia. E ele é tão importante quanto um jornalista que queira fazer um trabalho sério, um trabalho respeitando as fontes, preocupado com a questão da linguagem. Então, outro dia fizeram essa pergunta para Mary Del Priore, numa palestra no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, sobre essa aparente contradição, né, até um certo antagonismo, que eu acho que os jornalistas estimulam mais do que os historiadores, entre o trabalho jornalístico e o trabalho de historiador. E ela deu uma resposta muito boa, né? Ela falou, existe história para todos. A tarefa de estudar e ensinar a história do Brasil é tão urgente, é tão fundamental no Brasil de hoje,
Eu acho que a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje, nesse ambiente de democracia, de construção do Brasil de forma coletiva, tomando decisão nas urnas, participando do processo político, é estudar a história, porque é isso que nos confere identidade. E existe história para esse historiador que está mergulhado no arquivo, existe história para o professor que está lá em Divinópolis com a tarefa de seduzir a garotada para esse assunto, está em sala de aulas, e pode existir história para quem queira atingir um público mais amplo. Então, acho que, aliás, por isso que eu uso aqui, né, uma história do Brasil, uma história da escravidão. É um artigo indefinido, né? É uma das possíveis muitas narrativas sobre a escravidão. Sua pergunta, por favor, e depois eu então pediria para que um dos alunos de Divinópolis viesse ao microfone e fizesse uma pergunta, ou a própria professora, para a gente encerrar essa noite. Meu nome é Ana Maria, eu sou historiadora e estudei os caminhos de Minas, entre eles a Picada de Goiás. E neste caminho nós tivemos o Quilombo do Ambrósio. O senhor o estudou? Sim, eu estou estudando para o segundo livro, porque eu vou falar nesse segundo livro, além de falar da economia do ouro, do diamante, dessa economia de serviços urbana que acompanha a história da escravidão em Minas Gerais, eu vou falar também sobre quilombo, resistência, fuga. Até agora os historiadores catalogaram cerca de mais de 600 quilombos em Minas Gerais no século XVIII, século XIX. E o mais importante é o quilombo do Ambrósio. Sim, sim. E uma homenagem aos conterrâneos de Divinópolis, que faz parte das terras das Minas, né? Que Guimarães dividiu Minas em duas. Guimarães Rosa, que eu já chamo, né, tem uma afinidade muito grande, que já chamo só de Guimarães, ou às vezes só de Rosa, né? Porque eu sou de Itaguara, logo ali perto de Divinópolis. Muito bem. Então, o Quilombo do Ambrósio tem algumas peculiaridades muito grandes, que ele sustentava a região aurífera. Ele foi tão importante quanto o Zumbi dos Palmares. E foi dois, não foi um só. Um em Cristais, na região do Campo Grande, e outro em Ibiá, no Triângulo. Então, assim, a importância é muito grande. E a questão das estradas em Minas, desse transporte, levando à região de Pitangui. A pergunta é se já está nesse primeiro livro, mas o senhor já respondeu. Era para o segundo. É para o segundo, mas agradeço muito a sua contribuição, viu? Por isso que é bom participar do Sempre um Papo. Não é só responder pergunta difícil, mas ouvir contribuição para o meu trabalho. Obrigada. A pergunta era essa, já foi respondida. Obrigada. Agradeço pela sua participação. Você, por favor. Boa noite, Laurentino. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu sou aluno da Escola Histórica do Antônio Bellarmino Gomes, de Ermida, né? Do conterrâneo de Divinópolis. E eu sou aluno da Andréia. Acabei recentemente de me formar no ensino médio. E agora, ano passado, a gente teve a oportunidade de ter uma videoaula com você. E eu cheguei a falar que eu queria fazer História. E hoje eu sou acadêmico da Universidade do Estado de Minas Gerais, em História. E eu queria, primeiramente, agradecer todo o processo que a professora fez, que me tornou esse apaixonado por História, que o trabalho que ela vem fazendo há anos com esses seus livros só proporciona um conhecimento que todos os alunos de escola pública ou privada deveriam ter contato sobre o seu país e sua história. E agora eu tendo contato com a história, como você falou, da academia, a gente começa agora a ser introduzido numa história mais nua e crua, a gente começa a perceber como que a história é passada de uma forma, às vezes, tão não nítida para um aluno de escola. Você acha, qual é a sua visão de como que você tentou transparecer em relação a isso no livro, que pode ser trabalhado dentro de uma escola pública ou privada? Eu acho que esse é um desafio, né? Que não é só envolve a disciplina de história, né? Existe o que a gente poderia chamar de uma linguagem intracorporis, que envolve todas as profissões. Se você for falar com um psicólogo, com um médico, com um economista, com um marqueteiro,
Existe uma linguagem que é um código pelo qual os profissionais de determinada atividade se comunicam, mas também se validam. Às vezes, quanto mais se você compartilha um tipo de linguagem, mais rapidamente você se credencia nesse grupo. Isso é natural, isso acontece em qualquer lugar. O problema é quando você quer levar essa linguagem para um público leigo, um público não habituado a esse ambiente interno de determinadas profissões e atividades. É por isso que eu acho que existe hoje esse desafio de democratizar o conhecimento no Brasil pelo uso de uma linguagem mais acessível. Eu diria, por exemplo, na área de medicina, o Dr. Drauzio Varela faz isso de forma muito bem sucedida. O Marcelo Gleiser faz em cosmologia, astronomia. A Ana Beatriz Barbosa faz na área de psicologia. E eu tento fazer na área de história. Se você imaginar a audiência que está lá fora como uma pirâmide, quanto mais próxima da base, maior é o público e mais banal é o conteúdo. São os programas da televisão aberta, né? Os programas policiais e tal. Quanto mais próximo do topo, menor é o público e mais qualificado é o conteúdo. Então, eu acho que o desafio nosso, jornalista, professor, escritor, produtores de conhecimento, é migrar nessa pirâmide de cima para baixo sem desqualificar o conteúdo. Esse que é o desafio, entendeu? Você pode escrever um livro de história do Brasil, e tem gente fazendo isso, jornalistas, que é mero almanaque de curiosidades. Você achou que era assim, mas é assado. Não leva a lugar algum, não contribui com a educação, não tem. É um almanaque de curiosidades, fica na superfície. E se você der um mergulho muito profundo, você vira Sérgio Buarque de Holanda. Então, esse é o desafio, é uma linha tênue, mas eu acho que depende muito da habilidade, da intuição, não só de quem escreve, mas principalmente de quem está em sala de aula, né? Esse é o grande desafio, né? Como é que tornar esse assunto tão importante, inteligível, para um público não especializado? Já estamos nos acréscimos do VAR agora, então vamos... Boa noite, Laurentino. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Tamires, eu sou aluna da Andréa, do 2º ano, e a minha pergunta envolve 1822. Nele, a gente viu, né, que Dom Pedro I e José de Bonifácio já tinha um projeto da abolição da escravidão naquela época. O que você acha que teria mudado em questão da desigualdade social hoje se lá atrás isso tivesse acontecido? Bem, obviamente, isso teria alçado o Brasil num outro patamar de desenvolvimento, né? O que eu mostro no livro 1822 é que o José Bonifácio de Andrade Silva, por exemplo, ele tinha um projeto de Brasil que ainda hoje faria sentido. Ele, na época, defendia a abolição do tráfico negreiro, a abolição da escravidão, reforma agrária pela taxação do latifúndio, progressiva do latifúndio improdutivo, defendia educação para todos, defendia incentivo ao comércio, à indústria, a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, coisa que o Juscelino faria no final da década de 50. Mas esse é um projeto de Brasil que foi abortado. Por quê? Porque o Brasil era viciado em mão de obra escrava, era um país rural, atrasado, analfabeto, isolado no campo, sem comunicações, com uma grande concentração de riqueza, herança da época das capitanias hereditárias, das sesmarias, das grandes distribuições de terra. Então, o Brasil não executa, na época da independência, um projeto que, se tivesse se realizado, provavelmente nos aproximariam do que é os Estados Unidos hoje, por exemplo. Um país que conseguiu incentivar a educação, as grandes universidades americanas já estavam lá na época da independência, em 1776. Na época da independência do Brasil, a América Espanhola já tinha 22 universidades. A primeira universidade brasileira é de 1912, 90 anos depois da independência.
Então você observa que o Brasil é um país que vai perdendo oportunidades. As oportunidades vão surgindo e a gente vai perdendo oportunidades, vai perdendo. Não porque a gente é mais burro, a gente é bobo, é porque as circunstâncias impedem que essas reformas se realizem. Aí eu volto à pergunta do Flávio Renegado, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que faz? O Brasil tem circunstâncias históricas, raízes, que dificultam muito a nossa caminhada em direção ao futuro. E um olhar sobre a independência permite observar isso. Não é por falta de projetos que o Brasil não aconteceu. Os projetos estavam lá. O projeto que eu citei aqui, né? Do Frei Caneca. Muito interessante. Um Brasil muito interessante, um Brasil republicano, federativo, com universidades, com educação e tal. Esse projeto não aconteceu. O Frei Caneca foi arcabuzado, foi fuzilado. Então, isso aconteceu no tempo todo, né? Se você observar, por exemplo, a República, existia uma promessa na campanha republicana de um Brasil democrático, um Brasil que investiria em educação, liberdade para todos, respeito aos direitos civis. E esse Brasil não acontece. O que vem é uma ditadura militar com Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, logo em seguida com Campo Prudente de Moraes e Campos Salles, a mesma aristocracia que mandava no Império passa a mandar na República, pelo menos até 1930. Então você vê que, de novo, é um projeto de Brasil que não acontece. É abortado pelas circunstâncias. Mas por isso que é bom estudar a história, né? Para entender como é que a gente chegou até aqui. Quais foram as lutas do passado, as derrotas, as vitórias, os dilemas, os desafios que a gente enfrentou e como é que eles foram resolvidos ou não. Até porque muitos desses dilemas continuam na pauta ainda hoje, né? Uhum. Muito obrigada. Obrigado. Bom, gente, eu vou encerrar perguntando não sobre história, mas sobre literatura. Para quem não sabe, a gente falou no início que o Laurentino está quase uma semana em Minas Gerais, né? Foi a Diamantina, ele fez o caminho, no Vale do Jequitinhonha, o caminho dos escravos, né? A trilha dos escravos. Mas o que me chamou a atenção, seguindo as redes sociais do Laurentino, foi um mergulho que ele fez em Cordisburgo, terra de Guimarães Rosa. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa visita a Cordisburgo, sobre o seu livro favorito, que é o Sagarana, né? E o que representa Guimarães Rosa para você. Como jovens e pessoas de cabelo branco podem aprender com Guimarães Rosa? Bem, para mim, João Guimarães Rosa é o maior de todos os escritores da literatura brasileira. Claro que tem aí um competidor forte que é Machado de Assis, né? Mas eu tenho particular encantamento pela forma inovadora da sua linguagem. Eu acho que é uma coisa extraordinária, até porque está na minha memória. Quando eu era ainda adolescente, eu trabalho desde os 13 anos, família relativamente pobre do Paraná, precisava trabalhar para ajudar em casa. Mas eu reservava um pedaço do meu salário e eu comprava um livro que era lançado na banca a cada 15 dias, chamado Literatura Brasileira Contemporânea, um livro de capa azul, capa dura. E um dos primeiros exemplares era Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. E eu lembro que eu li esse livro com absoluto encantamento. E logo em seguida eu fui para Sagarana, que é o livro, para mim, o livro mais fundamental, mais importante e que eu tenho uma relação emotiva, afetiva, muito forte com esse livro. É interessante, o José Mindlin, ele defendia uma tese interessante, que a gente não deve ler livro chato, só se for livro de trabalho. A literatura como prazer, se o livro não te captura, abandona o livro, não tenta ler a fórceps. Mas o Mindlin dizia também que existem alguns livros estruturantes na vida da gente, cada um tem o seu. E é importante voltar a esse livro de tempos em tempo, porque é como se você voltasse ao seu DNA mais profundo do aprendizado, do conhecimento. Esse livro, para mim, é Sagarana. E o meu conto preferido é o primeiro, o Burrinho Pedrez. Adoro o Burrinho Pedrez. Eu leio esse conto com muita frequência e eu me encontro ali, as minhas raízes rurais e tal. E esta semana em particular, eu realizei um sonho, que era visitar Cordisburgo, a cidade do coração, né? Cordes de coração, Burgo de cidade.
E aí foi realmente a Carmen, minha mulher, que sempre me acompanha, testemunhou, né, Carmen? Foi uma coisa fortíssima para mim entrar na casa do Guimarães Rosa e fiz ali um vídeo no Instagram, no Facebook, no Twitter, que eu leio a abertura do Burrinho Pedrez. As pessoas gostaram, teve uma repercussão muito grande. Acho que a única coisa que eu lamento é que o Guimarães Rosa não tenha ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Mas eu entendo, porque é uma literatura muito difícil de ser traduzida. É quase impossível, né? Você traduzir o Guimarães Rosa para o alemão, para o inglês e tal. Então, acho que o Prêmio Nobel levou isso em consideração para não lhe dar o prêmio. Então, assim, diante disso, dessa declaração de amor para Guimarães Rosa, acho que a gente não pode terminar em melhor estilo, né? Assim, então, agora é o momento de fazer a travessia, né, como diz na última frase do Grande Sertão Veredas, e ir para a noite de autógrafos. Mas antes disso, eu queria agradecer a presença de vocês. Dizer, o Laurentino falou sobre lutas do passado e sobre as lutas do presente também. E eu considero, me permito fazer uma pequena digressão para dizer que a presença de vocês por quase 2 horas, né, com a prorrogação e com dupla prorrogação, e com a chegada desse grupo tão especial, é uma vitória. É uma vitória do conhecimento, em período de que as trevas estão ameaçadoras, é uma vitória do conhecimento, da busca do conhecimento e da busca do entendimento e da audição, de escutar o outro, né? Então, assim, eu agradeço muito, em nome do Laurentino, de todos, agradeço o convite de estar aqui, e especialmente essa vitória. Eu considero isso, então, dessas lutas que estamos travando diariamente, né, no Brasil, hoje tivemos uma vitória. A presença de vocês e a presença especialmente de vocês, que vieram de tão longe para cá e que nos honraram com a presença de todos. Aqui eis um livro potencialmente estruturante, né, já que acaba de ser lançado e que vai ser autografado pelo nosso querido Laurentino Gomes daqui a pouco. Muito boa noite. Obrigado. Muito obrigado.